entregado, Pai, em fidelidade no teu altar. Então vem, Espírito Santo, agora, sondando os nossos corações, Pai, ativando os nossos ouvidos, silenciando as preocupações, nos colocando, Pai, no centro da tua vontade. Que esse momento, Jesus, seja um momento, Jesus, para que nós possamos conhecer mais de Ti, mergulhar mais fundo em Ti. Então vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua casa, vem sobre essas famílias, vem sobre esses homens, vem sobre essas mulheres, que eles possam provar, Jesus, mais de Ti. É assim que eu te peço, eu te agradeço, e me usa, Pai, poderosamente nas Tuas mãos. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 16. Samuel 16, nós vamos ler até o verso 13, do 1 até o 13. Eu vou ler na NVI, irmão Luiz, se o senhor puder colocar nessa versão. Amém. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era um ruivo, de cabelo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia,
o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? É uma passagem que muitos conhecem, muitos já devem ter assistido filmes, séries, documentários e muitas coisas a respeito de Davi. Mas há algo tremendo na história de Davi que nós precisamos ir de encontro todos os dias. O Senhor chama cada um de nós, chama eu, chama você, para que nós possamos fazer parte do propósito dele aqui na terra, deixar um legado, fazer parte de uma obra grandiosa, aonde a mão dele vai estar nos guiando, vai estar nos apoiando, vai estar nos capacitando. E muitos de nós se achamos incapazes, se achamos que não somos merecedores, não temos capacidade suficiente por conta de quem somos. Muitas vezes os nossos pecados, eles falam mais alto do que o propósito que Deus nos escolheu, e nós nos acovardamos, nós nos colocamos num lugarzinho, num cantinho onde apenas uma pessoa nos vê e nos conhece. E o que nós vamos falar hoje é de um homem que foi forjado no secreto para cumprir o chamado. E esse chamado, ele não tem a ver com um ministério pastoral, uma escola de missões, uma viagem missionária. Não tem a ver com o ministério de louvor, com o ministério infantil. Não tem a ver com o ministério de comunicação, com o ministério bem-vindo. Ele tem a ver comigo e com você. Eu sou uma improvável e eu acredito que aqui temos muitos improváveis. Nós não somos perfeitos, mas aos olhos do mundo que está aí fora, nós somos desejosos a mostrar que somos perfeitos. O nosso coração, ele se enche de vontade, de anseio, de provar que somos capazes, que nós conseguimos fazer, que nós fomos escolhidos para fazer. E muitas vezes nós estreitamos a voz que é para falar conosco e deixamos a voz do mundo gritar mais alto do que os propósitos do Senhor. Antes que Davi fosse rei, ele foi formado no anonimato, nos pastos. Deus o escolheu ainda menino, mas o processo entre a unção e o trono foi o caminho de aperfeiçoamento, rejeição, fidelidade e intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 7. A palavra do Senhor vai dizer: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. O chamado, o nosso chamado para com as obras do reino, para com o que o Senhor nos chamou para fazer, ele vem antes da nossa aparência. E hoje nós estamos vivendo em um mundo onde a aparência, os likes, a quantidade de seguidores, ela é maior do que aquilo que a nossa intimidade com Deus pode falar. Hoje, se você é um cristão, se você está numa igreja, se você é um pastor, você precisa provar para o mundo que você é aquilo que você foi chamado. Enquanto muitos estão gastando tempo provando para o Instagram, provando para o YouTube, provando para grandes multidões em grandes igrejas, com grande quantidade de multidão, provando quem eles são como carne, não quem eles são como espírito. Muitos estão com as igrejas cheias, mas muitos estão com os corações vazios. Eles entram em uma igreja como essa. A gente olha e vê muitas cadeiras ainda ali
Em outras igrejas você precisa pegar filas de espera para entrar. Você precisa verificar qual é o culto que você consegue ir, porque determinado culto é mais lotado do que o outro. E naquele lugar, aonde algo, desde o início do culto, eu estava ali atrás, e eu glorificava a Deus, porque tudo que nós vamos falar aqui, nós já começamos a semear no altar do Senhor. Hoje, como vocês perceberam, normalmente nos domingos a gente tem a banda completa, tem todos os instrumentos ali tocando. Hoje nós tínhamos apenas o teclado e uma levita aqui cantando, e uma levita, um bebezinho na fé, um bebezinho que está sendo usado e forjado pelo Senhor. E em determinado momento, enquanto ela cantava, ela silenciou e eu estava ali atrás, eu vi ela baixando aqui o microfone e era nítido o som do coral que a igreja cantava. Nós se perdemos como igreja em achar que precisamos de grandes estruturas, em achar que precisamos de pessoas com grandes afinações, com grandes repercussões e modelos mostrando quem são para homens e mulheres e não para Deus. Quando o Espírito do Senhor repousa em alguém, é natural que a luz que o Senhor colocou naquela pessoa vai resplandecer. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava em um lugar aonde todos os irmãos dele, não eram poucos irmãos, eram bastante irmãos. Irmãos que não tinham apenas capacidade física, mas tinham postura, tinham corpo, tinham aparência de que eram capazes de fazer acontecer. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, Davi nem sequer foi chamado. Seu pai e irmãos não o consideravam digno. Ele estava cuidando das ovelhas, mas foi justamente lá, entre as ovelhas, que Deus estava preparando. E isso é muito interessante, porque quando Davi chega, no exato momento onde ele aparece, depois que todos os irmãos foram ali, até Samuel, que estava ali ouvindo a voz, o sopro do Senhor, quando ele chega naquela casa, que ele vê o primeiro filho, Eliabe, ali chegando, o que é que ele vai indagar naquela situação? É esse Senhor, é esse que tu escolheu. E o Senhor responde a Samuel: não, esse aí eu rejeitei. Davi, mesmo estando no meio de uma família onde os irmãos dele o rejeitavam, os ignoravam, achavam que ele não tinha capacidade de exercer aquilo que eles estavam exercendo, Davi tinha uma coisa que só nesse momento você já observa. Se ele fosse um homem ambicioso, se ele fosse um homem orgulhoso, qual seria a primeira coisa que Davi, quando chegasse na casa, ia falar? Pai, porque eu fui o último? Por que eu ainda não estou aqui? Porque ninguém foi me chamar antes. Está todo mundo aqui já na mesa. E agora que eu cheguei? Quando Davi chega naquele lugar, no lugar de espera, e antes dele chegar, Samuel fala que ninguém vai comer, a mesa não vai ser servida antes que ele chegue. Vocês conseguem entender que nesse momento, esse menino, ele já estava exercendo a honra do que ele estava sendo chamado? Ele, naquele momento, quando Samuel indaga aquela família, ele está dizendo: espera, porque esse foi o escolhido. Vamos honrá-lo. Vamos exercer o nosso papel como família.
E aqui, antes da gente continuar, eu quero pausar algo. A família, a palavra de Deus fala que a família é o nosso primeiro ministério. Deus, Ele não nos coloca nos lugares mais altos antes de nos colocar na mesa em família. Ele nos reconhece primeiro dentro da nossa casa. Ele nos reconhece primeiro dentro do nosso lar. E muitas vezes nós se perguntamos: Senhor, mas eu almejo servir na tua casa, eu almejo ser um presbítero, ser um diácono, ser um voluntário, ser um pastor, ser uma pastora. E muitas vezes dentro de casa, aquele lugar que é para ser aquele lugar onde o Senhor nos encontra, e Ele senta na mesa e Ele diz: filho, espere todo mundo sentar, que eu quero comer com você. Nós temos desperdiçado esse tempo na mesa com o Senhor. Nós temos desperdiçado esse chamado para estar com Ele em intimidade. Parece estranho, mas lá nos pastos verdejantes havia uma mesa. Lá nos pastos verdejantes, onde Davi estava cuidando das ovelhas, eu imagino que não era um lugar cheiroso, era um lugar que fedia cocô de ovelha, era um lugar que não tinha teto, não tinha coberta, tinha sol, tinha chuva, tinha frio. Era um lugar que ele não conseguia andar de qualquer forma. Os pés dele precisavam estar protegidos, porque em qualquer momento ele precisava correr para salvar alguma daquelas ovelhas. Ele precisava estar com uma ferramenta na mão, ele não podia estar à vontade. Ele precisava estar preparado. Davi precisava estar preparado. E aí há algo muito interessante para a gente analisar e fazer uma reflexão. Quando Deus nos chama para um chamado, Ele primeiro nos chama como filhos. Primeiro Ele nos chama como dependentes dEle. Dependentes dEle que carrega uma herança. Davi não tinha o luxo do filho pródigo. Davi não tinha a estrutura e os altares e a servidão que tinha o filho pródigo. Mas naquele lugar, ele não decidiu abandonar o pai. Naquele lugar, ele decidiu honrar o pai. Vocês imaginam quantas vezes Davi estava naquele lugar e por determinadas situações, por simplesmente sair de casa, quantas vezes ele estava em casa e ele queria fazer parte daquilo que estava acontecendo com os irmãos. Mas o que acontecia? Os irmãos o rejeitavam. Quantas vezes Davi voltava lá para o lugar onde ele estava com aquelas ovelhas lá nos pastos, triste, angustiado, decepcionado, frustrado. Mas naquele lugar, algo sobrenatural ativava aquele homem. Naquele lugar, no tempo de secreto, os pastos, o Senhor fala lá em Salmo 23, 2: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Davi, ele tinha convicção de quem ele era no Pai. Vocês imaginam que esse homem que está aqui, quando você vai continuando em 1 Samuel, você vai para 2 Samuel, você começa a ver a trajetória de Davi. Mas antes dele ser rei, ele foi incumbido de algo. Esse menino que era rejeitado, esse menino que era um improvável, lá em 1 Samuel 17,
28 diz, 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Você consegue imaginar o seu irmão falando isso de você? Sim, né? Sim. Porque aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, que estão do nosso lado, quanto mais você convive com alguém, mais você vê os defeitos daquela pessoa. Quanto mais você passa tempo com aquela pessoa durante o dia, você vê manias, você vê temperamentos oscilantes, você vê situações onde você diz: Senhor, tem misericórdia. Mas você só dá o dedo para chorar. E pouco olha para o seu interior. Pouco olha para os seus defeitos. Pouco olha para a sua incapacidade. Será que Eliabe era o filho perfeito? Será que Eliabe, ele era alguém que exalava amor, era alguém que exalava cuidado, era alguém que exalava empatia, era alguém que tinha acessibilidade. Ele tem um momento aqui, ele levou em consideração que esse foi o irmão dele que tinha acabado de ser ungido. No verso 34 ao 35, ao 36, Davi, espera, deixa eu só te pegar aqui o meu guia, para mim não passar do ponto. Antes de Davi liderar o reino, Davi aprendeu a ouvir a voz do pastor. Nos pastos onde ninguém o via, ele adorava, escrevia salmos, lutava contra leões e ursos. Foi nesse lugar escolhido que Deus gerou nele coragem, fé, intimidade, preparo para o gigante e depois para o túmulo. A unção não substitui o processo. Você vai lendo aqui, e Davi disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Gente, Davi era muito ousado. Davi, antes de qualquer coisa, ele sabia quem ele era. Porque um homem que fala que depois que ele resgatou a ovelha, ele se vira e pega na juba desse leão. Quem é que tem coragem de pegar na juba do leão? Me fala isso. Olha assim, me diz quem tem coragem só de olhar para o leão. Gente, ninguém. Nem o homem mais treinado, ele vai ter ali a capacidade. Ele vai colocar uma proteção no alto. E é engraçado que aqui nós estamos lendo
diante desse processo, ele sabe quem ele é no Senhor. Os desafios, as circunstâncias não são algo que assusta Davi. Os desafios que estão na frente dele não são algo que o faz paralisar, o faz desistir. Pelo contrário, a ousadia de Davi nos trazia paz. Sabe um homem que quando a presença dele, a confiança dele, a fé dele está estabelecida no Senhor, pode vir o furacão que tiver, está tudo sob controle. O meu Deus, aquele que está vivo, ele vai na minha frente. Nós temos nos aprisionado em situações onde nós não temos se posicionado corretamente como filhos de Deus. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele era rei. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele treinou, ele se capacitou para isso. Tinha um exército lá dizendo como era que ele tinha que fazer, como era a posição, ou a forma, a postura que ele tinha que se firmar para segurar uma espada. Porque nós lemos na história que a armadura que tinha em Saul não serviu para ele, mas ele estava com a espada na mão. Porque o pescoço desse gigante ele foi para o chão, vocês concordam comigo? O peso dessa espada, ela tem importância. Se você não tem força, se você não sabe como pegar nesse instrumento, se você não tem habilidade de manuseio, aquela arma que está ali disposta para te ajudar, o que vai acontecer? Ela vai te atrapalhar. E agora eu quero falar de uma arma poderosa que nós temos. Para muitos de nós, essa arma tem nos atrapalhado. Pela nossa falta de manusear corretamente. De Gênesis a Apocalipse, nós temos óleo fresco, nós temos gozo, nós temos bondade, nós temos perdão, nós temos misericórdia, nós temos afago, nós temos abraço, nós temos capacitação, nós temos ousadia. E é uma arma que a do pastor é bem pesada. A minha é levinha. E algumas delas estão aqui. Nesse celular. Que nós carregamos para onde nós vamos. Nós estamos com ele no trabalho. Nós estamos com ele no banheiro. Nós estamos com ele na mesa. Nós estamos com ele com os nossos filhos. Nós estamos com ele assistindo um filme. Nós estamos com ele na igreja. Nós estamos com ele ouvindo música. Nós estamos com ele vendo uma série. E nós estamos mais com ele do que com nossa espada. Existem ferramentas que o Senhor vai nos entregar para facilitar o processo. Davi poderia ter escolhido me dar ao menos esse escudo aí, porque quando ele jogar aquela vara, eu me abaixo e me socorro aqui com o escudo.
Esse homem, ele sabia quem ele era. Esse homem, ele sabia para que ele foi chamado. E por volta de instantes, porque esse menino, há poucos minutos atrás, ele estava nos pastos, ele não sabia quem era Samuel. Duvido eu se algum dia ele sabia o significado do que era derramar óleo na cabeça dele. Mas esse homem, ele tinha uma espada na mão dos pastos. E naquela época, a Bíblia que nós temos impressa, ela ainda não existia. A manifestação de Deus naquele momento era através da natureza. A manifestação de Deus era através dos mensageiros. Samuel, ele nada mais era do que um pastor. Samuel foi designado naquele momento. Quando você olha ali e os bastidores de quem era Samuel, Samuel era um grande intercessor. Samuel era um homem chamado. Samuel era um homem chamado e separado para estar em situações aonde só Deus podia fazer e desfazer. Quando Deus chama Samuel e diz para ele ir para esse chamado cumprir aquele propósito, significa que Samuel também sabia quem ele era. Porque o que Samuel responde para Deus? Senhor, se Saulo souber que eu estou indo nessa missão, ele vai me matar. Vocês estão conseguindo? Gente, eu acho que está descarregando, não sei, tá? A comunicação. Peraí, a comunicação vai me ajudar. E se você parar para analisar, quando você olha para Samuel, você olha para Davi, naquele momento, a unção de ousadia, de fé, de intrepidez que Deus tinha depositado sobre Samuel, naquele momento que podia ser qualquer pessoa para ir até Davi, precisava ser Samuel. E às vezes nós ficamos pedindo para Deus: Senhor, eu quero estar nessa missão, mas eu quero que Tu me leve de avião. Eu quero que Tu me dê uma casa X, Y, Z. Eu quero que naquele lugar eu possa comer isso e isso. E é interessante porque muitos de nós travado o chamado, porque existe um grito mais alto, existe uma ação maior da nossa carne querendo as nossas vontades. Você já parou para pensar que quantos mil habitantes tem aqui em São Luís? Alguém sabe? 1 milhão? 1.800.000. É gente, né? Distribuído esse 1.800.000, eu tenho várias tendas nessa cidade. Tendas abertas com o mesmo propósito que nós estamos aqui. E muitas vezes nós se fechamos como igreja, achando que o nosso chamado só é para essas 4 paredes, só é para esse pequeno grupo que está caminhando, que está conosco.
consegue sentar na mesa. E acontece que nesse 1.800.000 tem gente gritando pedindo socorro. Tem gente gritando, clamando por uma oração. Tem gente gritando e clamando por um servo que está lá nos pastos verdejantes para orar por cura, para orar por milagre, para trazer consolo àquela pessoa que descobriu que está com câncer, que está nesse momento agora, enquanto nós estamos aqui, fazendo um processo de tortura, onde as suas células são todas queimadas, aonde sua cabeça é raspada, aonde tudo aquilo que trazia alegria agora traz dor e medo. Nesse 1.800.000, existem comunidades que não é longe, existem bairros aqui dentro de São Luís que não tem uma pracinha, que não tem uma igreja, que as crianças precisam pegar um transporte para ir até a escola. Tem casas onde mães são mães de muitos filhos sem um pai, sem um sacerdote. Tem pessoas passando fome, mas tem pessoas também se drogando. Tem pessoas se prostituindo. Tem pessoas aprisionadas em viadutos querendo pular e desistir da sua própria vida porque não aguentam mais a ansiedade, a depressão. Não aguentam mais a rejeição. Não aguenta mais as dores físicas que estão no corpo, porque tem que dar de conta de tudo. E elas não conhecem o que é aliviar o fardo. E nós temos estreitado o nosso caminho. A palavra fala que a porta é estreita, mas o caminho ele é largo. Quando você lembrar que a porta é estreita, você lembre do mar se abrindo, de um lugar de impossibilidade, aonde tinha um exército para matar aquele povo. Existia um Deus soberano sobre aquela circunstância para dar o livramento. Nós temos ficado com um Deus que é convencional. Nós temos ficado com um Deus que supre as nossas necessidades básicas. E nós temos rejeitado o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que move as montanhas, o Deus que pega o improvável, faz dele um pastor. Não só um pastor de ovelhas, mas um pastor de vidas. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. 2 Samuel 5:4 vai dizer isso. Davi esperou aproximadamente 15 anos entre a unção e o cumprimento da promessa. Esse tempo não foi perda, foi preparo. O mesmo Deus que escolheu antes do nascimento, o forjou no secreto e o moldou segundo o seu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quem habitava naquele coração era o próprio Deus. Não era o coração carnal de um homem, era um coração submisso,
que nos traz algo surpreendente. Porque Davi foi ungido no anonimato. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi testado em fidelidade, foi formado em intimidade. Ele aprendeu a reinar primeiro sobre o próprio coração, antes de reinar sobre Israel. O trono foi consequência de um processo que começou nos pastos verdejantes, aonde ninguém via, mas Deus via tudo. O chamado, meus irmãos, ele não é uma habilidade, ele é uma identidade. Se você não sabe que você é filho, você não sabe qual é o seu chamado. E você pode estar há 10 anos tocando na igreja, você pode estar há 10 anos ministrando a palavra, 20, 40 anos. Mas se o teu lar, que é aquele lugar onde é o Senhor reinar, não tem sido um lugar de adoração, eu convido você a fazer uma reflexão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho errado, ensina-me a andar debaixo dos teus caminhos. Ensina-me a andar segundo a tua vontade. Ensina-me a exercer o chamado que tu me separou. Homens, vocês foram chamados como sacerdote do lar. Quantas vezes eu, frágil, angustiada, chorando com as minhas oscilações de humor, o meu marido muitas vezes ali desesperado, sem saber o que fazer, já tinha me agradado de todas as formas, mas ele se posicionou como sacerdote do lar. E antes de me dar um sorvete, antes de me levar para passear, ele jejuou, ele botou o joelho dele no chão. E aquilo foi me despertando. Quantas vezes eu vejo meu marido angustiado, mulheres? Quantas vezes eu vejo ele aperreado? O Senhor me acorda nas madrugadas e eu começo a interceder pela vida dele. Muitas vezes ele dormindo, eu coloco a mão ali e eu começo a orar. Eu começo a declarar: Senhor, usa poderosamente o teu filho e o teu servo aonde tu colocares. Que a boca dele seja, Jesus, usada por ti. Que os pés dele, que as mãos dele sejam usadas para proclamar a tua verdade. Quantas vezes eu angustiada e irritada, porque, gente, casamento não é fácil, nem tudo é perfeito. Haverão dias que vão ser maravilhosos, mas haverão dias que vão ser turbulentos. E nesses dias turbulentos eu aprendi uma coisa com meu marido. No início do casamento ele já até ministrou sobre isso. Eu pisava no pé e eu dizia: a gente não dorme se não tiver feito as pazes. Se a gente brigar, só dorme e ficava madrugada, eu tentando fazer as pazes e pedindo por amor de Deus, e ele queria ficar no canto dele. E eu não respeitava aquele momento. O que acontecia comigo? O que acontecia com ele? No outro dia nós estávamos exaustos, cansados. O momento que era para haver reconciliação não conseguia, porque o corpo físico não aguentava. Porque eu não respeitava o espaço, o momento, a fragilidade, o tempo. E nesse momento, meus irmãos, se há na sua casa, se há uma dificuldade com a mãe, com o pai, com o irmão, se há diferenças, se há discussões, eu convido a você a fazer algo que era para ser uma coisa natural nossa. Só que nós não temos feito porque nós deixamos a nossa carne prevalecer. Nós deixamos a raiva tomar
nós paralisamos tudo aquilo que nós planejamos, porque nós deixamos aquela raiva tomar de conta do nosso coração, e nós não se prostramos para adorar o Senhor e colocar aquela situação na mão dele. E muitas vezes Deus não consegue trabalhar quando a gente não está disposto a entregar. Vocês acham que se Davi tivesse rejeitado alguma parte do processo dele, vocês acham que esse tempo que ele passou para reinar, vocês acham que não teria sido mais longo? Deus estava forjando um rei. Deus não estava forjando um menino. Deus não estava forjando uma menina. Deus estava forjando um rei. E quando Deus forja um rei, ele vai afiar de todos os lados. Está ruim, está difícil, está turbulento. O irmão, qual é o seu chamado? Deus está te forjando em quê? Esposas, Deus está te forjando a ser uma esposa submissa, a ser uma mãe exemplar, a ser uma mulher que você esqueceu de ser. Maridos, aonde vocês têm se colocado sobre o lugar mais frágil da casa? Vocês têm gastado mais tempo no celular, vendo rios, do que orado, do que colocado o altar da sua casa. O altar da sua casa, o seu lar, o seu quarto, as suas finanças, em oração, em cumprimento, em dizer: Senhor, é teu. Cuida, zela, cumpre a tua vontade. Eu quero ser apenas instrumento da tua boa obra. Eu quero ser apenas instrumento das tuas mãos. Eu quero ser apenas instrumento daquilo que tu me chamou para ser. E meu irmão, se Deus te chamou para tocar, se Deus te chamou para ministrar, se Deus te chamou para pregar o evangelho da criatura, a gente não precisa fazer muito. A gente só precisa permitir que Ele faça. Eu quero dar um testemunho da minha vida para vocês. Eu nem imaginava ser pastora, mas eu trabalhava em uma empresa. Quando eu voltei meus caminhos para o Senhor, aquele primeiro amor queimando no seu coração, eu olhava para aquele lugar onde eu trabalhava, um lugar onde semana após semana havia trabalhos de umbanda, havia garrafas de bebidas e flores vermelhas e velas coloridas. Ao chegar nessa empresa, sempre na segunda-feira, havia um sacrifício para Satanás. E nesse lugar, quando eu me converti, porque quando você retorna os caminhos do Senhor, o que Deus vai fazer? Ele vai te mostrar que tu é luz. E se no teu meio há trevas, há desordem, há coisas que precisam ser consertadas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar um refletor em cima, porque ele quer ver como tu se posiciona. Ele quer ver como você age. E naquele momento eu digo assim: Senhor, o que eu posso fazer nessa empresa? O que eu posso fazer nesse lugar? E eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de falar do Senhor. E naquele momento eu tinha um flanelógrafo na copa onde nós lanchávamos. E eu comecei a escrever pequenos devocionais. Pegava um versículo da Bíblia sem ter nenhuma capacitação teológica. Eu pegava salmos, eu pegava ali um versículo, eu escrevia ali um versículo e eu começava a escrever sobre aquela palavra que estava falando no meu coração. Eu dizia que o Senhor nesse momento Ele te encontra. E eu pregava, pedia para o pessoal que cuidava das coisas da papelaria da empresa os alfinetezinhos, perguntava se eu
E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me dediquei toda segunda-feira a fazer devocional. Toda segunda-feira, quando eu entrava naquele lugar, que a dona entoava um altar para Satanás, naquele lugar eu dizia: Senhor, nesse lugar onde há trevas, Tu me colocou como luz. Então, me usa poderosamente. E foi 1, e foi 2, e foi 3, e foi 4. Foram vários devocionais que eu fiz. Muitos não foram nem lidos. Mas de repente, eu comecei a ouvir pequenos testemunhos. A copeira que cuidava ali da loja, ela chegou lá na minha mesa e disse: Ellen, eu posso levar aquele papel para casa? Ou se tu tiver como imprimir um para mim? Lá na minha casa, o marido dela tinha uma loja de surf, de fazer prancha, e ela dizia que sempre ia um pessoal da igreja lá ministrar a palavra uma vez na semana. Eu acredito que era tipo como se fosse um céu. E ela disse que queria muito dar de presente para eles aquela mensagem, como uma retribuição do que eles estavam entregando na casa dela. E naquele momento eu imprimi vários, ela levou para casa. E aquilo já deixou meu coração aquecido, deixou meu coração contente, porque eu disse: Senhor, alguém está lendo, alguém está vendo isso. E com o passar do tempo, um irmão que trabalhava lá no estoque estava desviado. E ele chegou para mim: Ellen, eu estou desviado. E hoje aquela palavra falou comigo de uma forma. Minha esposa está indo agora, ela está desempregada, você sabe que tem as dificuldades. E ela estava desesperada. E na hora que ela me ligou, poucos minutos antes dela entrar para a entrevista, ela disse: Amor, eu estou muito nervosa, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu vou voltar para casa, eu vou desistir. E ele disse que ele estava na copa, ele olhou para o papel e naquele momento ele declarou aquele versículo que estava ali escrito. Pouco tempo depois, não lembro se foi uma semana ou 2 semanas, ele chegou contente lá na empresa, contando para todo mundo que ela tinha ganhado um emprego e ele estava muito feliz. E naquele momento ele disse assim: aonde vende uma Bíblia? Porque eu não lembro mais onde vende Bíblia. Aonde vende uma Bíblia? Eu quero muito comprar uma Bíblia para minha casa. Meus irmãos, do meu lado começou a sentar uma consultora que começou a trabalhar com a gente, que era de uma igreja, que era da igreja 100% Trino, a Nájila. E Deus é tão maravilhoso que colocou ela para sentar ali do meu lado. E todos os dias, quando nós chegávamos ali na loja, nós gastávamos tempo adorando ao Senhor. Nós colocávamos ali naquele ambiente uma adoração genuína ao Senhor. E esse é apenas um pequeno testemunho. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu jamais imaginava que naquele lugar Deus estava me preparando para hoje. Deus estava me preparando para essa missão. Deus estava me separando para falar para vocês do amor dele com convicção, com certeza de quem ele é. Há 7 anos atrás, eu não tinha noção verdadeiramente de quem Jesus é. De 7 anos para cá, eu posso contar para vocês não apenas 1, 2 ou 3, mas a minha vida, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, não são apenas um milagre do Senhor, são resposta de que Ele vive, de que Ele reina. E eu posso dizer para vocês que Davi, quando ele escreve o Salmo 51, onde ele cometeu adultério, e ele vai no Pai. Pode colocar aqui, meu irmão, Salmo 51, por favor. Davi fala:
misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e não no mais íntimo me ensinaste a sabedoria. Purifica-me com isoposo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Esse homem, ele é um homem que Deus escolheu para ter um chamado como eu e você. Esse é um homem que nos lugares mais altos ele revelava a glória de Deus, e nos vales, naquele momento onde só havia ele, Deus, ele reconhecia a lealdade de um Pai amoroso. As montanhas, meus irmãos, elas estão e vão estar sempre aí. Os lugares mais altos, eles vão estar sempre aí. E sempre haverão oportunidades de Deus encontrar um homem e uma mulher disposta para aquele lugar. Mas existe um lugar que é prazeroso. Existe um lugar onde nós somos forjados, onde nós somos alicerçados, onde nós somos firmados, aonde Ele revela a sua lealdade. E esse lugar não é nos montes mais altos, é nos vales. É nos lugares aonde nós passamos e só observamos, ou nós nos equipamos daquele lugar em dor. Nós nos paralisamos naquele lugar como se nada mais existisse. Deus, Ele está observando sua cidade, sua vizinhança, e Ele procura discípulos a quem possa dizer: você é meu, quero usá-lo. Onde está? Porque mostrou ser fiel nesse lugar. Nosso chamado é para ser fiel nas tarefas exigentes. Que seja nossa educação, o nosso casamento, nossa ocupação, ou apenas o desgaste da nossa vida diária. Este é o tipo de homens e mulheres que Deus quer usar. Jesus se relaciona com um menino e uma menina que tem um coração puro e quebrantado. Aqueles que Ele escolheu antes que ninguém sabia que era. Porque de fato Ele não procura super mulheres ou super homens. Ele se relaciona com o filho e com o
uma filha que deseja viver com Ele uma intimidade real, não uma intimidade superficial. Para finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 10, 27. O Senhor vai dizer: o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não é para essa casa, não é para um pequeno grupo de pessoas, é para derrotar gigantes, é para vencer batalhas, é para ser aperfeiçoado nele, naquilo que tenta nos paralisar, naquilo que tenta nos congelar, naquilo que tenta dizer que nós não somos capazes. É nesse lugar que Ele vai falar com você, e é nesse lugar que Ele vai te exaltar. Fique de pé, meu irmão, no seu lugar. Tem um louvor que se chama Para onde eu irei? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu irei se só não tenho as palavras de vida eterna? Nesse louvor ele vai falar: Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Colocou um anel sobre os meus dedos. E Ele disse que estava aqui. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos. E aí lá para os pastos verdejantes, lá para aquele lugar que só você e Deus conhece, aquele lugar que não tem multidão, aquele lugar que muitas vezes tem muito choro, tem muita dor, aquele lugar onde você se sente rejeitado, você se sente angustiado, aquele lugar onde o teu orgulho ele é inflamado, aquele lugar onde o controle está nas tuas mãos, aquele lugar onde as circunstâncias precisam estar perfeitas para que tudo fique bom e favorável. Aquele lugar que Ele te encontrou, meu irmão. Eu não sei se foi na dor,